Então a ideia da lógica matemática é uma coisa bem simples. A questão da lógica elaborar, você vai elaborar uma proposição, é uma sentença de uma declaração. Você vai declarar alguma coisa, dizendo, afirmando alguma coisa. Então, não é uma pergunta, não é uma exclamação, é uma declaração. Você vai declarar. Então, a lógica consiste basicamente em eu poder ter uma afirmação se é correta ou se não é correta. Quer dizer, se for verdadeiro, o valor lógico que fala, tem dois valores lógicos apenas. Uma proposição, uma afirmação que eu faço, uma declaração sobre alguma coisa, só tem duas possibilidades: ou é verdadeira ou é falsa. O que tem que ter uma proposição? Bem, ela tem que dizer alguma coisa, algum fato, e aí você vai ver se isso é verdade ou é falso. O verdadeiro, o valor lógico, também pode ser associado ao número 1. Então, o pessoal que é da área de programação costuma pegar e falar que é o 1. 1 é o verdadeiro. Ou é o 0, é o falso. Então, se o resultado na lógica binária, né, se é falso é 0, se é verdadeiro é 1. Então, basicamente, é essa a ideia. Não pode ser uma pergunta, tem que ser uma declaração, tem que ter um predicado, quer dizer, você tem que afirmar alguma coisa, tem que ter algum atributo, alguma propriedade. Então, por exemplo, aqui, um exemplo de proposição. 10 é diferente de 8. É uma proposição. E isso é verdadeiro? Sim, verdadeiro. Então, verdadeiro. 0 é maior do que 5. Isso é verdadeiro? Você fala, não, isso não é verdade. Então, você, com o seu conhecimento, você pode pesquisar, então, enfim, quer dizer, você vai ver se essa proposição, essa afirmação, se ela é verdadeira, você classifica como verdadeiro. Então, o valor lógico é V. Você pode escrever assim, o valor lógico dessa proposição. Vamos supor, proposição, ela geralmente é letra P, ou letra Q, ou letra R, ou S. Então, o valor lógico de P é verdadeiro. Ou também pode escrever que é 1. Então, mas isso aí na lógica binária, a gente aqui vai ser V e F, né? E se é falso, então pode pôr 0, mas a gente aqui vai usar o F, né? Mas na lógica binária, para quem está na área de programação, vai usar o 0 e 1, né? Certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Se eu olhar essa segunda proposição, 0 é maior que 5, é falso. Você fala, opa, 0 então é falso, beleza? 5 é maior que 0? Ou verdadeiro. É uma proposição? Sim. É uma afirmação dizendo que 5 é maior do que esse outro valor que é o 0. Perfeito, é verdadeira. A capital do Brasil é Brasília? Também pode, é uma afirmação também, beleza também. E é verdadeira. 5 mais 2 é igual a 7? Também é verdade. 5 mais 2 também uma proposição. 0 é um número inteiro? É também uma proposição. 0 pertence, né, ao conjunto dos inteiros. Tudo verdade. O valor lógico é tudo verdade aí. Ah, não, esse aqui é falso. Esse segundo é falso. Então, esse aqui, o valor lógico dessa proposição é falso. E não existe outra possibilidade, quer dizer, não tem uma terceira opção. É sempre ou os únicos valores lógicos que você tem são esses dois aí. E não pode ser ao mesmo tempo falso e verdadeiro. Ou é verdadeiro ou é falso. E não tem outra opção.
7 é um número par? De jeito nenhum, né? 7 não é par, 7 é ímpar. Então esse aqui também, esse é falso. Então é essa a ideia. Vamos ver aqui uns contra-exemplos. Quer dizer que esse tipo de frase aqui não é uma proposição. Não é. Por que esse tipo de frase não é uma proposição? Bem, esta primeira aqui, vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Acho que dá até para aumentar mais um pouco. Estava bobeando no aumento da letra, que eu tinha arrumado, fechei o arquivo e esqueci de aumentar a letra. Essa primeira aqui, esse primeiro contra-exemplo, 4 vezes 3 mais 7, bom, mas não tem nada, não está fazendo nenhuma proposição. Então, cadê o predicado? Quer dizer, cadê a proposta aqui? Qual que é a propriedade? Então não tem, está só assim 4 vezes 3 mais 7, quer dizer, então essa não é uma proposição. Esse outro aqui, ó, tá vendo a pergunta? Ó, também não é uma proposição, porque a pergunta não é uma interrogação, é uma afirmação, que essa afirmação tem que ser plausível, tem que ser possível, passível de ser classificada em verdadeiro ou falso. Então não é toda proposição que pode ser classificada, ou toda frase, toda afirmação, como uma proposição matemática. Então, e para que tem essas proposições matemáticas? Olha, para poder chegar aí à verdade, né? Certo? Para saber se é correto, se é falso e assim por diante, né? Então faz parte da lógica matemática para dizer se você está correto ou não. Se tem que refazer a pergunta ou se não e assim por diante. Então essa é a ideia. Essa outra aqui, o dobro de um número mais 5, é a mesma coisa aqui. Nesse caso também não fala nada, não tem um predicado. E tem um outro problema, que aqui o x é uma variável, então o x ele pode assumir quaisquer valores, aí também não dá, porque uma proposição, para eu dizer se é verdadeiro ou falso, eu preciso ter um valor aqui específico para o x. Então depois nós vamos ver aí, quando eu tenho uma equação assim com x, né, uma variável, você tem que transformar essa frase, essa proposição, que fala que é uma proposição aberta, porque se aqui tivesse alguma coisa, 2x mais 5 é igual a 10, né? Então é uma sentença que fala aberta, a gente tem que pôr um quantificador aqui para tornar essa sentença de aberta, porque o x, aí que x que é esse, né? É uma variável, então precisa colocar o que chama de quantificador. Então depois nós vamos ver ainda hoje essa questão dos quantificadores, né? Então basicamente é isso aí, beleza? Aqui esse terceiro contra-exemplo, além de não ter nenhum predicado, quer dizer, não tem nenhuma proposta, não fala nada sobre isso aqui, se é maior que isso ou igual aquilo, ainda tem a questão da variável x, beleza? Então essa é a ideia aí. Bem, toda proposição é possível construir uma negação desta proposição. O que seria a negação? É o contrário, né? Você pega e fala, por exemplo, aqui nesse exemplo, acho que fica mais fácil. 10, a proposição 10 é diferente de 8. A negação da proposição é indicada com o til e o p. Então o símbolo é do til, né, do aproximado aqui, quer dizer, se é a negação da proposição p. Então, o que seria se o 10 é diferente de 8? O contrário disso, quer dizer, o 10 é igual a 8. Então, é uma negação que vai no sentido oposto à proposição. Então, a negação. Se o 10 é diferente de 8 é a proposição, a negação é que 10 é igual a 8. 0 é maior que 5, então a negação dessa proposição P é 0 é menor que 5. Outro exemplo, proposição 5 é maior que 0, aí a negação pode ser 5 é menor ou igual a 0. Quatro pode ter o menor e o igual aqui, ou só o menor, ou só o maior. Olha lá. Quarto exemplo, a proposição
2 vezes 3 é igual a 6. Então, o que seria a negação dessa proposição? Que 2 vezes 3 é diferente de 6. Logicamente que o valor lógico vai ser o inverso. Quer dizer, se a proposição 10 é diferente de 8, né, que isso é verdade, então isso aqui é verdadeiro, a negação vai ser falsa. Então quer dizer que se o valor lógico da proposição é verdadeiro, da negação vai ser falso. Vamos pegar uma que é falsa. Se eu pegar uma que é falsa, qual que seria falso aqui? Essa segunda. Essa proposição 0 é maior que 5. 0 não é maior que 5, então isso aqui é falso. Acho que eu vou pôr com cor diferente, peraí. Pôr uma diferente da outra, senão vai ficar meio difícil de acompanhar, não? Aqui. Então, essa segunda proposição, 0 é maior que 5, isso é falso. Então, se a proposição é falsa, a negação tem que ser verdadeira. De fato, é verdade. O 0 é menor que 5. É ou não é verdade? Aqui. Agora, e esta daqui? A terceira aqui, o 5 é maior que 0? É verdade. Deixa eu pôr outra cor. 5 é maior que 0? É verdade. E 5 é menor ou igual a 0? É falso. Então a negação, tá vendo aí? Essa é a ideia. 2 multiplicado por 3 é igual a 6? Bom, isso aqui é verdadeiro. Então a negação, 2 vezes 3 é diferente de 6, aí é falso. Então sempre essa é a ideia. Se a proposição tem um valor lógico verdadeiro, então a negação, o valor lógico é falso. Então é essa ideia aí, tá vendo? Outro exemplo, 5... Alberto, é isso aí. Então, outro exemplo, 5 é um número inteiro, quer dizer, o 5 pertence aos números inteiros, ao conjunto, pertence, verdadeiro, né? Verdadeiro. Agora, a negação, 5 não é um número inteiro, então 5 não pertence ao inteiro, é falsa. Então é essa a ideia aí, beleza? Basicamente é isso aí. Negação é o tio e aí a proposição. Para representar a proposição, é sempre costume usar, a gente vai usar aqui P e Q. P de pato e de proposição e Q de queijo, né? Mas pode usar P, Q, R, S, as letras, né? Certo aí? Pontinhos, né? A gente pode, na lógica, é muito utilizada essa ideia aqui chama de tabela verdade. Então é um diagrama, né, uma tabela que permite a você identificar aí o resultado. Então essa é a ideia. Se a proposição é verdadeira, a negação da proposição ela tem um valor falso. Se a proposição é falsa, a negação tem o valor verdadeiro, beleza? Então é essa a ideia aí, chama de tabela verdade, né? Deixa eu parar essa